Fala galera, mais um vídeo. Ei gente. Pessoal, estamos aqui no aeroporto da Costa Rica e nesse momento que a gente tá gravando, a gente tá indo para os Estados Unidos. Vamos fazer uma escala lá em Miami, não é isso? Isso, a gente vai mostrar depois pra vocês como foi o nosso processo de entrada lá nos Estados Unidos. Mas só adiantando que aqui em San José, na hora que a gente foi fazer o check-in, já foi exigido o teste de Covid negativo, que é uma das exigências de entrada nos Estados Unidos. É isso aí, galera. A gente passou no raio-x ali, fomos na sala VIP. Vocês devem ter visto aí no take. Então, e agora a gente tá indo pra sala de embarque. Bora pra conexão. Partiu. E entramos, galera. Passamos lá na imigração. Agora é passar na parte da bagagem e partir pro próximo voo, que é Miami pra Orlando. Só que tá super, demorou muito lá, então a gente tem 40 minutos pra achar onde é que é e correr, fazer raio-x. Tava lotado lá, galera, lotado. Pessoal, já estamos aqui em Orlando. Já chegamos aqui, galera, e como vocês podem ver, eu tô dirigindo um carro aqui, a Gil tá aqui no banco do passageiro. Vocês não vão entender nada, mas o que acontece é o seguinte: a gente tem um amigo que mora aqui em Orlando e ele foi buscar a gente no aeroporto, mas ele tava com o carro de um amigo, tinha que buscar o carro dele em outro lugar, então o Iago teve que já chegar dirigindo o carro dele. Tô dirigindo aqui o carro dele, é muito legal a estrada aqui, depois a gente vai mostrar pra vocês, mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Que foi a nossa chegada aqui. Como entramos nos Estados Unidos em plena pandemia, como que foi pra entrar, tudo isso a gente vai esclarecer pra vocês agora. Voltando aqui o vídeo nessa parte, então pessoal, a gente tava dentro do carro, só que a gente acabou chegando aqui na casa do nosso amigo e estamos conseguindo gravar aqui o resto desse vídeo só agora. Agora a gente tá aqui na varanda dele e vamos esclarecer as principais dúvidas aí pra vocês. É isso aí, se você tiver ficado com alguma dúvida, chegar no final desse vídeo e ainda tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário pra gente, que a gente vai te responder, vai te ajudar também, ou chama a gente lá no nosso Instagram também, beleza? Então vamos pra primeira dúvida. Primeira dúvida, como entramos nos Estados Unidos? Acho que essa foi a pergunta campeã lá no nosso direct, então a gente resolveu começar com ela. Muita gente acha que os Estados Unidos está fechado para brasileiros, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Não está fechado para brasileiros, está fechado para pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. Ou seja, mesmo se tiver uma pessoa de outro país lá no Brasil e quiser vir para os Estados Unidos, ele não vai conseguir direto, né? É isso aí. A possibilidade que tem é fazer uma quarentena em outro país, que foi o que a gente fez. A gente foi para Costa Rica, que é um país que está aceitando brasileiros, e que os Estados Unidos aceita pessoas vindas da Costa Rica. Então isso que você tem que analisar, você tem que achar um país que aceita brasileiros e que os Estados Unidos aceita pessoas vindas desse país. E tem outras possibilidades também, né, de outros países. Por exemplo, a gente que tava olhando para ir pro Chile, que seria um país bem mais barato pra gente, só que o Chile fechou as fronteiras, então a gente não conseguiu ir pro Chile, a gente mudou, o plano B foi Costa Rica. Um plano C talvez poderia ser, por exemplo, o México, que também aceita brasileiros e os Estados Unidos aceita as pessoas vindas do México, né? Só que o México é muito caro, pessoal, vocês devem saber aí, passagem pro México é caro. Não é o México em si, mas a passagem tava muito mais cara. Muito mais cara, tipo então, o dobro do preço. A gente optou pela Costa Rica. E aí foi bom que a gente conheceu mais um país incrível. Assim, foi muito legal a gente ter escolhido a Costa Rica. Como vocês viram aí, a gente já tem vídeo no canal. A gente ficou lá 19 dias então, já né? tem 3 vídeos no canal da Costa Rica. Inclusive, um dos vídeos é explicando como entramos lá, que tem outros requisitos. Então, se você pretende fazer isso, vai lá ver esse vídeo. Assiste aí pra você saber como entrar na Costa Rica, fazer essa quarentena lá e depois vir para os Estados Unidos, beleza? A dúvida número 2, então, é quais são os requisitos para você entrar nos Estados Unidos. Então, o primeiro requisito é você fazer essa quarentena, caso você estiver vindo aí do Brasil, você tem que fazer quarentena em outro lugar. Tem outros países que também tá exigindo isso. A maioria dos países da Europa tem uma lista, vocês podem olhar ou no site do Kayak ou do Skyscanner, que explica tudo. É isso aí. E aí você tem que fazer um teste de Covid, que pode ser o teste PCR, e aqui nos Estados Unidos também eles aceitam um teste do antígeno do Covid, que aí no caso é um pouquinho mais barato, e a gente optou por fazer esse, né? O terceiro requisito, então, é você preencher um formulário que a companhia aérea vai te fornecer lá na hora que a gente fez o check-in, a gente preencheu, é muito tranquilo. Na verdade, o formulário já tá pronto, você tem que colocar seu nome, data e marcar lá uma opção. Sobre o teste de Covid, na Costa Rica tinha a opção do PCR e do antígeno. O PCR custava 59 mil colones, que dá mais ou menos $100.
E o antígeno era 33 mil colones, que dava mais ou menos $60. Como era mais barato, o resultado saía mais rápido, saiu com 2 horas, a gente resolveu fazer o antígeno. Agora, pra voltar pro Brasil, não aceita o antígeno. Teria que ser o PCR. Tem que ser o PCR, isso aí. Até a gente voltar pro Brasil pode ser que mude, né? Mas agora, nesse momento, é esse o requisito, beleza? Terceira dúvida aí que vocês podem ter é como foi a imigração pra gente entrar aqui nos Estados Unidos. Se foi difícil, foi fácil. É um mito, assim, um dilema. É a imigração aqui. Muita gente tem medo e tal. Então a gente vai contar um pouco como foi nossa experiência. Então foi exatamente assim, a gente chegou nos Estados Unidos, a gente fez uma conexão, na verdade, em Miami, pra gente chegar em Orlando depois. Então a imigração foi lá? Foi em Miami, né, que é o primeiro lugar que você desce, e aí tava muito cheio, tinha muitos voos que chegaram junto com o nosso, a imigração tava bem cheia realmente. E a gente deu até, entre aspas, uma sorte que a gente conseguiu chegar mais ou menos ali no meio da fila. Foi andando, demorou mais ou menos 1h30 tudo, né? A gente tava no meio da fila, demorou 1h30. Quem tava no final deve ter demorado umas 3 horas. Demorou muito mesmo. E aí, inclusive, a gente quase perdeu nosso voo, né? O voo pra Orlando, a gente teve que correr depois, mas deu certo. Deu tudo certo. Então a gente chegou lá pra fazer a entrevista e aí o cara chamou, nós dois, né? Chegamos juntos pra fazer a entrevista da imigração, igual a gente tem costume de fazer em todos os países que a gente vai, né? Em Londres foi assim, nos outros países que a gente foi assim. Só que aí o cara perguntou qual era a nossa relação, a gente falou que era namorados, né? A entrevista toda em inglês, mas na verdade o cara também falava um pouco de espanhol, ele tava embolando porque ele viu que a gente era brasileiro, aí ele não sabia se ele falava espanhol, se ele falava inglês, porque a Giovana respondia espanhol. Muitos voos vindo de países hispanohablantes. Então, a maioria dos fiscais lá da imigração, eles falam espanhol. Falam espanhol, Miami tem muito pessoal que fala espanhol, porque chega realmente muito hispano lá, né? Então aí foi essa confusão, só que aí o cara pediu pra Giovana voltar pra fila e, tipo, me entrevistar sozinho, né? Tipo, me fazer umas perguntas. E aí ele fez algumas perguntas relacionadas, tipo assim... Acho que o intuito dele era ver se a gente ia responder a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente. Essa que foi a estratégia dele. Só que aí, tipo assim, o que eu fiz? Eu comecei a responder umas coisas falando um pouco mais alto, porque a Giovana que tava na fila aqui, assim, pra ela escutar, né? E aí ele foi me perguntar, tipo, quanto tempo que a gente ia ficar, o que a gente veio fazer, quando que a gente ia embora, pra qual país. E aí a gente já tinha uma passagem comprada, obviamente. Eles pediram uma passagem de volta. Aí a gente tinha uma passagem comprada pra outro país, a gente mostrou, a gente foi e falou, tipo, quanto que trouxe de quantia de dinheiro. Que o nosso objetivo era turismo. Turismo, porque o nosso visto é de turista. Isso é muito importante, porque a gente vai explicar depois com relação ao voluntariado. Sim. E aí perguntou quais lugares que a gente ia conhecer, a gente falou que ia pra Orlando e Miami. Isso. E aí, beleza. Aí depois ele pediu pra eu tirar fotinha lá e chamou a Giovana Me chamou de volta. Isso. E aí ele perguntou a nossa profissão também no Brasil. Perguntou se era a primeira vez do Iago aqui nos Estados Unidos, que era. E perguntou... Ele viu que eu já tinha vindo aqui, perguntou o ano que eu vim nos Estados Unidos e o que eu vim fazer. Isso. E ele viu que a gente era brasileiro, ele ficou tentando brincar com a gente também. Foi tranquilo, assim, teve muitas perguntas, mas nada, assim, fora do comum. As perguntas que fazem geralmente na imigração. E coisa que, por exemplo, a gente estava preparado para responder, que ele não perguntou, por exemplo, hospedagem que a gente tinha feito uma reserva, só que a gente sabia que a gente não ficaria nessa reserva. Que a gente fez? A gente fez uma reserva no hotéis.com e lá você tem cancelamento gratuito. Então a gente cancelou um dia antes, mas a gente tinha um comprovante da nossa reserva, mas ele nem pediu. Então importante ter impresso pelo menos o comprovante da reserva da hospedagem, caso pergunte, não foi nosso caso, e a passagem de volta. Assim, o primordial você ter uma passagem que vai comprovar que você vai sair do país. Entendeu? Então, se você tá gostando aí dessas dúvidas que a gente tá tirando aqui de vocês, já fica aí ainda que tá quase acabando. Calma aí, se inscreve no canal aí, aproveita, já dá um joinha e vamos pra dúvida número 4. O que viemos fazer nos Estados Unidos? A princípio, a gente vai fazer um voluntariado aqui na Flórida. Quem acompanhou a nossa viagem lá para Costa Rica viu que a gente voluntariou lá também através da plataforma do Worldpackers. A gente já tá gravando um vídeo para esclarecer as dúvidas sobre voluntariado, então em breve sai aqui no canal. Mas essa é uma forma que a gente escolheu para baratear a nossa viagem, porque no voluntariado a gente ganha hospedagem em troca do nosso trabalho, basicamente. E então a gente vai fazer isso aqui. Se você tem interesse de fazer voluntariado e baratear a sua viagem também, assim como nós estamos fazendo, chama a gente aqui, manda um comentário ou chama a gente lá no direct do nosso Instagram,
que a gente tem um cupom de desconto pra você fazer seu plano na Worldpackers. É isso aí, galera. Então, basicamente, a gente vai fazer o voluntariado e conhecer os lugares aqui, ó. Forma de baratear, como a Gil disse, beleza? Vamos agora para a dúvida número 5. Quanto tempo a gente vai ficar ou pretende ficar aqui nos Estados Unidos, né? O nosso visto permite a gente ficar 6 meses. Então, a gente pretende ficar no máximo 6 meses. E depois desses 6 meses, a gente vai para algum outro destino, não é isso? Isso. E aí, então, a gente não tem uma data para sair dos Estados Unidos e a gente vai fazer várias coisas aqui. Então, só resta acompanhar. Só resta acompanhar. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, continua acompanhando, que a gente vai mostrar muita coisa legal aqui dos Estados Unidos pra vocês. A gente sabe que tem muitas pessoas aí que têm interesse, sonho de conhecer os Estados Unidos, tem interesse de vir pra cá, não só pra Orlando, pra vários lugares. A gente vai tentar conhecer outros lugares também. É isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo, então. Valeu! Tchau, gente!